Eu queria compartilhar com a igreja hoje uma história. E eu quero começar contando aqui essa história. Amém? Quantos gostam de ouvir histórias? Era uma vez um homem que era justo e íntegro, cujo nome em hebraico literalmente significava consolo. Tinha uma esposa, 3 filhos e 3 noras. Um homem de família. Alguns dizem que ele viveu na Mesopotâmia, em algum lugar nas proximidades do Éden, porém não sabemos de fato. O que sabemos é que ele era a 9ª geração dos descendentes de Adão, bisneto de Enoque, homem que andou com Deus e foi trasladado, neto de Metusalém, homem de maior longevidade na terra, e que seu pai, Lameque, lhe deu o nome dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor a amaldiçoou. Não é um conto, tampouco uma fábula. Acredite, esse nome ou esse homem é Noé. Amém? Então nós vamos falar aqui um pouco da história de Noé. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Nós vamos ler aqui os primeiros versos desse capítulo. Eu queria que você ficasse bem atento. Nós ainda temos algo aqui a ministrar da parte de Deus, mas também eu creio que o Senhor, Ele anela por corações sedentos pela palavra, porque é por meio dela que nós geramos fé. Amém, povo de Deus? Aleluia. E a palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 6, verso 1, assim: quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhes agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal. Os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo, havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. E aqui no verso de número 7 diz assim: o Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que eu criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou, diga, favor. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. E o verso de número 9 diz: são estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Amém? Pai, essa é a tua palavra, nós a liberamos nessa manhã. E cremos, ó Deus, que ela não pode voltar para o Senhor vazia. Assim como o orvalho que desce do céu e rega a terra, não pode tornar para lá, antes que essa terra seja regada, se torne frutífera e produza frutos. Assim é toda palavra que sai da sua boca. Pai, que o nosso coração seja esse terreno fértil e que produza, Senhor, que frutifique para o louvor da sua glória. Toma, Deus, o pregador nessa manhã e usa como o Senhor quer. Assim oramos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Então nosso versículo-chave dessa mensagem é exatamente o verso de número 9, que diz: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. E porque Noé se viu
nessa condição? Porque nós estamos falando da corrupção de todo o gênero humano. A maldade, ela subiu de uma forma talvez sem precedente até então. E aí nós vemos que corrompeu toda uma geração. Então era neste meio em que Noé e sua família viviam, no meio de uma geração corrompida. O mundo naquela época havia afundado na perversidade. E eu quero falar aqui que qualquer semelhança a nosso tempo é mera coincidência. Então nós estamos olhando para a maldade que era tanta e contínua, porque não era só a maldade, mas era a continuação da maldade, que então Deus ele se arrependeu de ter feito o homem na terra, diz o verso de número 6. Mas quando nós lemos esse texto, parece que se torna um paradoxo, porque como que Deus se arrepende? A Bíblia diz que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Como que eu entendo então esse texto? Então nós olhamos e entendemos que de fato Deus ele não se arrepende. Números 23, 19 diz exatamente que ele não se arrepende, mas é uma linguagem chamada antropomórfica. O que é isso? É atribuir a Deus uma qualidade ou uma característica humana, para que nós humanos pudéssemos entender um pouco o caráter de Deus ou o coração de Deus. Amém? Amém, queridos? Mas a interpretação correta deveria ser: o Senhor se lamentou do caminho, ou seja, o Senhor se lamentou do caminho que tomou o homem. Como Deus é santo, amém? O seu Deus é santo? Amém. Então sede santo, porque o seu Deus, o seu Pai é santo. Aleluia, temos o DNA dele. Então, como Deus é santo e não pode coadunar com o pecado, e muito menos seguir o homem no seu trilho de perversidade, então Deus, ele decide amar o homem com amor eterno para atraí-lo. Ou seja, Deus ele se arrepende do caminho que o homem tomou. Esta é a interpretação. Deus ele se arrepende não da sua criação em si, mas do caminho que a sua criação tomou. Ele, sendo santo, não pode coadunar, não pode seguir o homem, então ele se arrepende do caminho que o homem tomou. Mas ao mesmo tempo, Deus ele decide então amar o homem. Diga, ele me ama. A Bíblia diz que com amor eterno eu te amei. O Pai está dizendo, o Abba Pai está dizendo, com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Jeremias 31, 3. Para quê? Para fazer tornar o homem ao caminho que jamais deveria ter deixado. Deus, ele não erra. Deus, ele não fica ali, ai, dei nota fora, eu errei. Não, Deus é perfeito. A decisão do homem é por causa da sua volição, do seu arbítrio. E Deus não criou robôs, Deus criou um ser humano para interagir de forma voluntária com ele, consigo mesmo. Veja que Deus, na sua onisciência, até sabia que esses fatos iam acontecer, porque nada pode surpreender a Deus. Porém, o próprio Deus, ele prepara também todo o plano redentor para esse homem, e ele faz não de outra forma, senão pelo seu amor e sua graça. Quantos recebem o seu amor e sua graça nessa manhã? Amém? Então nós estamos falando aqui de uma família graciosa. Noé tinha uma família debaixo de graça. Amém? Eu profetizo que a sua família é uma família debaixo da graça do Senhor. Você está debaixo do favor de Deus. Você está debaixo do amor do Pai. A maioria das pessoas sabe que Noé construiu uma arca. O que provavelmente não sabem, porém, é que ele construiu um caráter piedoso e uma família temente a Deus. Então, queridos, tudo isso não são predicados ou características que Deus olhou e simplesmente contemplou. Deus contemplou e ele andou debaixo do favor, debaixo da graça.
A inclinação de Noé para andar exatamente como justo e íntegro é exatamente o amor com o qual ele se deparou, o amor de Deus, porque o elegeu ali no meio de uma geração perversa. Deus, ele olha para Noé e ele acha graça diante dos seus olhos, ou seja, Deus, ele derrama o favor dele. Graça é esse favor que Deus derrama e continua a derramar todos os dias da nossa vida. Quantos recebem essa graça de Deus? Aleluia, diga glória a Deus. Então, nós estamos falando dessa família, uma família graciosa, família de Noé, uma família que estava debaixo, evidentemente, de um favor, e Noé não construiu apenas uma arca, construiu também uma família temente a Deus, e nós vamos continuar andando aqui. A Bíblia diz que esse homem era um homem que andava com Deus. E andar com Deus, nós sabemos que não é simplesmente ter um amuleto. Eu ando com um crucifixo, eu ando com a Bíblia fechada debaixo do braço, eu ando com uma camisa estampada, Deus é fiel. Não, andar com Deus é andar debaixo do relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus já está pontuado na palavra, que aquele que se achega a Deus deve crer que Deus existe e passa a ser galardoador dos que o buscam. Então andar com Deus é exatamente andar crendo que Ele existe, porque aquela geração não cria que Deus existia, pelo contrário, achava que Deus tinha largado aquela geração, Deus tinha se esquecido, Deus não operava mais, e nós estamos falando em ancestrais bem dos primórdios. Por quê? Porque Noé, ele vai se constituir, na verdade, o pai da segunda geração humana, porque o primeiro pai foi Adão, mas depois Noé acaba sendo o pai de uma nova geração pós-dilúvio, amém? Então nós estamos falando em tempos remotos, como nós falamos aqui a sua genealogia, mas Noé de fato era um homem que andava com Deus, ele cria que Deus existia, porque sem fé é impossível andar com Deus, e ninguém anda com uma pessoa desagradável. Deus não anda com pessoas desagradáveis. E sabe como você se torna agradável diante de Deus? Não é pelos seus predicados, não é porque você é alto, bonito, cheiroso, como aquele papai, mas é um homem, uma mulher de fé, vai agradar a Deus, Deus vai ter prazer em andar com você. Você pode dar um glória a Deus bem alto? Pode aplaudir o Senhor Jesus se você deseja. Então não há dúvida disso. Deus não anda com pessoas desagradáveis. E o único que agrada a Deus é aquele que anda por fé. Isso é a primeira base do relacionamento de Noé com Deus, e que também fez com que ele criasse ou construísse esse caráter piedoso e uma família debaixo da graça. O segundo é exatamente o homem, ou seja, o próprio Noé, precisar adorá-lo em espírito e em verdade. Só há uma conexão com Deus assim, se for por fé. Por isso Deus, ele estabeleceu uma aliança com Noé, porque ele soube se mover em fé diante de Deus. Ele soube adorar a divindade em espírito e em verdade. Ele não apenas tinha talvez deuses de pau, de pedra ou de qualquer outro material. Ele não apenas ostentou alguma coisa tátil para falar que ele se relacionava com Deus, mas ele adorava a Deus em espírito e em verdade. E exatamente essa conexão é que nos liga com a divindade. Olha só, nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. O corpo,
ele existe para que nós tangenciamos, toquemos o que é material. Você está sentado na cadeira aí? Você está confiante que você não vai cair? Amém. Por quê? Porque o seu corpo é material, a cadeira é material. Então tem uma lei da física que está dizendo que você não vai cair. Você vai ficar bem sentadinho aí. Então, esse é um link. O segundo link, a alma, são as emoções. A Bíblia fala que a alma de Davi se ligou com a alma de Jonathan. Então, o que é o sentimento, a alegria, o companheirismo, o amor? Então, na alma, nós nos ligamos com a humanidade. Com o corpo, ligamos com a matéria. Com a alma, com a humanidade. E no espírito, ligamos com a divindade. Ligamos com Deus. Não existe outra forma, não existe outro caminho. E assim Noé andava com Deus e exatamente o adorava em espírito e em verdade. E Deus o abençoava exatamente porque ele se movia em fé. Na verdade, o que ele fez, a obra de Noé, é uma resposta à graça que ele recebeu. Nós precisamos alinhar isso, porque nenhuma obra traz justiça diante de Deus. Deus não justificou, chamou Noé de justo por causa da obra, porque ele nem tinha feito obra alguma. Ele se tornou justo porque ele se moveu no Espírito, acessou a graça, e aí Deus o justificou pela fé. No Velho Testamento, ainda debaixo de sombras daquilo que viria, porque a própria arca tipifica o próprio Cristo, amém? Mas eu quero fazer um adendo aqui. Noé, ele respondeu à graça divina. Noé aparelhou a arca em completa obediência e edificou uma família abençoada. Por quê? Porque ele respondeu à graça. Eu profetizo na sua vida, na sua casa, na sua família, que você também vai aparelhar essa arca na sua casa. Você vai edificar essa família abençoada na rocha que é Cristo Jesus. Sabe como? Em total obediência. Para ser aceito, não, porque você foi aceito. Para alcançar, não, porque você já alcançou. Para mostrar a Deus o quanto você é bonito, não, para dizer o quanto você é crente, o quanto você crê nas promessas do Senhor. Mas vamos aqui para o ponto áureo da mensagem, que fala então de uma vinha. Nós vemos aqui uma vinha, e essa vinha, ela aconteceu pós-dilúvio. Noé sai da arca com a sua família, com os animais, e o primeiro ato que ele fez foi levantar um altar a Deus. Está escrito em Gênesis 8:20. Porém, depois desse ato, aconteceu algo também que marcou a história daquele homem e de sua família. Depois desse ato também aconteceu que, eu quero ler com você, vamos ler, porque esse texto nós não citamos. Abra então em Gênesis 9. Capítulo 20, vamos ler. Sendo Noé agricultor, amém? Passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa e puseram-na sobre os seus próprios ombros, e andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Então disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça a Javé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo.
Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Então aqui fala que quando Noé, ele desce e ele faz o altar, um dos primeiros atos dele também foi plantar uma vinha, porque ele era agricultor. A Bíblia diz que esse momento marca, por quê? Quando nós olhamos então para a vida de Noé, como olhamos para a vida dessa família, integridade e debaixo da justiça que procede da fé, e vão vencer o pecado, porque nós não estamos debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não terá domínio sobre nós. Quantos podem dizer amém? Diga glória a Deus. Mas a questão é, como haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém? Vamos fazer uma coisa aqui participativa? Eu falo a primeira e a igreja fala a segunda. Tá bom? Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura, frio, verão, dia. O que isso quer dizer? Que vai ter de tudo nessa vida. Enquanto durar a terra, não vai ter só primavera, vai ter inverno, não vai ter só dia claro, vai ter noite, penumbra, não vai ter só um tempo aprazível de frescura, mas vai ter calor, não vai ter um tempo apenas de semear com lágrimas, mas vai ter um tempo de colher com alegria. A Bíblia está falando isso aqui para nós, pós-dilúvio.
para que nós entendamos que existem vinhas na nossa vida e que a questão é como temos lidado com as determinadas estações da nossa vida. Porque, como eu tenho falado e ensinado, não é o que você vai encontrar na vida, mas é o que a vida vai encontrar em você. O que nós vamos encontrar já está praticamente definido. Todo tipo de estações, todo tipo de climas, intempéries, vinhas, aflições, porque o próprio Jesus disse que passaríamos por ela. O salmista vai dizer que são quantas? Muitas. Quantas aflições nós vamos enfrentar na vida? Pastor, mas eu sou crente. Aí é que você vai passar muitas aflições. Pastor, mas que palavra é essa? O Senhor é um encorajador, por excelência, mas deixa eu acabar de pregar. O mesmo salmista que diz que muitas são as aflições do justo, ele diz, de todas ele o livra. Então, de quantas ele vai te livrar? Quantos recebem isso nessa manhã? E pode dar um glória a Deus bem alto. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Então, nós precisamos entender o que a vida tem encontrado em nós. Perguntas. Temos sido exemplo, mas quando não vemos um bom exemplo dentro da nossa tenda, somos Sem? Somos Jafé? Ou somos Cã? Aqui está o link mais estrito, mais próximo da nossa mensagem de hoje no culto da família, Dia dos Pais, e falando dessa família que até então você achava que era quase perfeita. Qual é a nossa reação diante das situações da nossa vida? E eu quero te falar algo aqui, de uma forma didática, para que você possa trilhar um caminho de paz, de alegria, de salvação e redenção na sua casa. Amém? Quantos desejam isso? Quer seja no seu casamento, quer seja na relação com seus pais, quer seja na relação com seus filhos, quer seja nas relações horizontais. Pastora Wanda Rosa, quando um não quer, dois. É bíblico isso, pastor? Não está escrito literalmente, mas eu posso abstrair que é fugir da contenda. É fugir da contenda. E a Bíblia está recheada. Vamos lá para Provérbios. Quem quer ser sábio, leia Provérbios. Provérbios capítulo 6, versículo 16. Sabe que há coisas que Deus odeia, aborrecem a Deus? Tem 6 que Ele odeia. 6 coisas o Senhor Deus odeia. E uma 7ª, a sua alma detesta. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª qual é? O que semeia discórdia entre irmãos. Tem coisas que Deus odeia, agora tem uma que Ele detesta: contenda, principalmente entre irmãos. Amém?
Vamos agora para aqui ainda em Provérbios, capítulo 18, versículo de número 7. A Bíblia diz assim: a boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. As palavras do difamador são comida fina, que desce para o mais interior do seu ventre. Era só o verso 7 mesmo. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Então temos que vigiar. Por quê? Porque aquilo que nós geramos por palavras, principalmente contenciosas, vai gerar armadilha para a nossa própria alma. E para terminarmos aqui o fuja de contendas, o texto clássico de Provérbios 15, versículo de número 1, que diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Amém, Jesus? Então, querido, comece a liberar palavras brandas, para que seja desviado o furor. Não entre na pilha, fuja de contenda. O diabo é que gosta de contenda, o diabo é que gosta de infernizar, atear fogo. Não é o fogo de Deus, é o fogo estranho. Então nós não podemos ser agentes do inimigo na nossa própria casa. Nós temos uma chave lá em casa, eu ensino também à igreja. O mais espiritual é que procura conciliar primeiro, porque existe também um ego insuflado, muitas vezes: não, eu não dei causa, não, eu tenho razão. Você na sua casa vai ser desviado e você vai comer desse próprio fruto. Quem está recebendo isso nessa manhã? Então isso depende de você. Deus já te fez em Cristo Jesus preparado para andar nessa boa obra de fugir da contenda. Então o primeiro é fugir da. E o segundo, pastor, segunda dica é preferir honrar. Honra hoje no nosso tempo está em desuso, não é? A gente tem dificuldade em honrar. E quando alguém honra, fala assim: ah lá o bajulador. Pelo amor de Deus, para com isso. Já é difícil achar alguém que honra. Quando alguém faz isso, ainda chama ele de bajulador. Para com isso. A Bíblia vai dizer: preferi-vos, é um dos mandamentos da mutualidade, preferi-vos uns aos outros em honra. Ou seja, eu dou precedência, eu dou um lugar melhor, eu valorizo. Como eu falei, honrar não é só reconhecer, é investir. Você não pode apenas falar: ah, eu reconheço meu pai como autoridade. Ótimo, 50%. E o que você tem investido para torná-lo verdadeiramente honrado na sua casa? Ou sua esposa, ou seu irmão, seja quem for. Aí você vai se colocar exatamente no cenário. Prefira honrar. Êxodo 20, 12, e Paulo vai citá-lo em Efésios 6, 2, vai dizer que, a pastora disse: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra. E se você não sabe, esse é o primeiro mandamento com promessa. A promessa é longevidade. Mas eu creio também que não apenas longevidade, mas vida abundante. A palavra do Senhor diz também, vamos abrir aqui 1 Pedro 2. Primeira Pedro capítulo 2, versículo 17. Tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Tratem quantos? Todos com honra. Então prefira honrar, sabe? Porque a unção que você honrar, nela você vai prosperar. Porque, querendo ou não, como a pastora também disse aqui,
sobre esse texto de honrar não é o seu pai crente. Configurar essa honra que recebam, mas você está abençoando, e está sendo abençoado, porque está debaixo de uma unção, porque uma vez que eles são autoridades, a autoridade, a pessoa que você honrar debaixo da sua unção, você vai prosperar, e é isso que eu profetizo na sua vida, é isso que eu profiro na sua vida, em nome de Jesus. E quanto aos casais, o autor dos Hebreus também diz a respeito do leito, Hebreus 13, versículo de número 4. Digno de honra, entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, se você é casado, você precisa honrar. Prefira honrar a sua esposa, prefira honrar o seu marido. Como? Sendo fiel. A fidelidade não é simplesmente, não estar inclinado ao adultério, mas a fidelidade é andar debaixo daquilo que Deus pediu para você andar. Mulheres, sejam submissas, estejam debaixo da mesma missão, estejam cooperando. Maridos, amem as suas esposas. Então, quando fala de infidelidade, não é só infidelidade conjugal, no sentido horizontal, infidelidade ao nosso maior marido, que é Jesus, que nos pediu para nos posicionarmos diante do nosso cônjuge. E a figura, ele não usou nada menos do que o próprio relacionamento entre Cristo e a sua noiva amada, que é a igreja. Quantos aqui são noiva de Cristo? Então, se você é amado, ame também, porque Ele encheu o seu tanque desse amor. Você tem, não vai pedir nada que você não tenha, então ame. Pastor, mas o Senhor falou para eu amar o meu marido, e ele continua igual uma porta. Eu sou igual médico, aqueles médicos que você chega lá, todo armado, fala, pastor, doutor, eu usei aquele medicamento, aumenta a dose. Quantos, pastor? 3 vezes ao dia. É muito, doutor? Não, pastor. Do Omeprazol não tem contraindicação. Você pode aumentar o quanto for, que só vai dar bom. Omeprazol, querido, é aquele remédio que você vai usar e aí finalizar. Terceira dica: olhe para cima. Está difícil olhar para o lado, porque para todo lado que você olha o urubu está preto, para todo lado que você olha está difícil, para todo lugar que você olha não tem saída, não tem escape. Primeiro que Jesus é seu escape, mas tá bom, você está com a alma inflamada e não consegue ver saída, então olhe para cima. O salmista diz no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olha para cima, olha para Deus, olha para os olhos de Jesus, o autor e consumador da terra, da fé, mas Ele também, criador da terra, porque nada do que foi feito se fez sem Ele, amém? Olhe para cima. Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 3, no versículo de número 1 até o 4, Colossenses 3, 1 ao 4, diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo Jesus, juntamente com Cristo em Deus.
Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então o apóstolo está dizendo, olhe para o alto, pense nas coisas do alto. Amém? Porque existem duas regras quando você acha que está no buraco. Quantos já, alguma vez na vida, já pensaram assim, eu estou num buraco? Quantos? Levanta a mão aí. Eu tenho uma notícia para te dar, você que levantou a mão, você é normal. Você ficou com medo, né? Alguns nem levantam a mão porque fica com medo. Eu vou parecer pouco espiritual, carnal. Então eu quero falar, os que não levantaram são anjos, né? Mas você que levantou a mão, você é normal. Mas a regra do buraco são duas. A primeira, pare de cavar. E para parar de cavar num relacionamento familiar, as duas primeiras dicas: fuja de contenda e prefira honrar. Para de cavar. Porque no buraco que você vai cavar, você só vai... E a segunda regra do buraco? Para onde você vai olhar? Para cima, filho. Amém? Quem vai pôr isso em prática na família aí? Então fica de pé. Esse é o culto da família. Não adianta ouvir, não adianta entender, precisa praticar. E quem te ajuda a praticar é o próprio Jesus, que cumpriu tudo que tinha que ser cumprido. E Ele te deu agora o benefício da sua perfeição. Basta crer, está em você, está em você. Amém? Cadê o fundo? Eu já queria que já tivesse, uau, o fundo, e o povo já adorando, aleluia. Amém? Feche os seus olhos, aleluia. Feche os seus olhos, aleluia. Enquanto os ministros vão tangenciar os instrumentos, vão começar a ministrar, que você não abra a boca só para cantar, mas abra a boca agora para orar a respeito da sua vida. Pai, eu quero isso. Eu quero fugir das contendas. Eu quero preferir em honra. Eu quero olhar para cima, Pai, porque quantas vezes o meu olhar se distrai das coisas cá de baixo. Pai, eu quero mais de Ti. Segura na mão do seu cônjuge, segura na mão dos seus filhos, segura na mão aí de um irmão, de uma irmã. Começa a orar, começa a falar com Deus, começa a deixar que Deus aqueça o seu coração novamente, em nome de Jesus, aleluia. Oh! Essa palavra está ardendo no seu coração. Palavra da fé que pregamos, que está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Eu queria que você pudesse responder agora em oração também, com a sua mão no seu peito, com seus olhos fechados. Repita esta oração após mim, dizendo: Senhor, nesta manhã eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração. E agora, com a minha boca, eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu creio em meu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Salva-me, Senhor, e escreve o meu nome no livro da vida. E eu, papai, que um dia estive na tua presença, na tua casa, mas me afastei, me desviei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou
sou recebido de volta aos seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nessa manhã: se você fez esta oração e se identificou com ela, levante agora uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Levante a sua mão onde você está. Se você fez esta oração e se identificou com ela, você pode levantar a sua mão aí onde você está, que eu quero orar por você e com você. Você que se identifica com esta oração, você pode fazer esse ato de fé e levantar a sua mão. Enquanto isso, eu quero falar para você que está assistindo pela internet. Sabe, eu não consigo ver a sua mão levantada, mas Deus está vendo. E muito mais do que isso, Ele está vendo o seu coração rendido. A sua vida nunca mais será a mesma. Eu quero dizer, entre em contato conosco. Você que fez essa decisão, nós queremos ajudá-lo a crescer em fé como família de Deus. Amém? Aleluia. A pastora falou que tem ainda um fechamento. Alguém pode chamar as kids? Vocês podem se sentar por um instante? Aleluia. Amém? Se você foi edificado, querido, com essa mensagem, saiba que essa mensagem fica disponível nos nossos canais, no Facebook, no YouTube. E você, mais do que assistir novamente a mensagem, é compartilhar a mensagem. Inclusive nós temos crescido, graças a Deus, não é, nos 3 prédios, nos acessos por meio remoto, mas podemos mais. Eu vejo que tem pessoas que às vezes ainda não estão, sabe, seguindo as redes da Igreja Batista do Amor. Então siga, né? Coloque lá para seguir os nossos canais. Coloque o sininho para você saber quando tem uma publicação nossa. E vai ser uma bênção. Por quê? Porque você vai receber ali, vamos dizer, quase que em tempo real, e vai poder compartilhar dessa bênção para muitos. Eu tenho compartilhado com muitas pessoas da minha parentela aqui no Brasil, e até fora do Brasil eu tenho feito isso. Então seja também esse propagador, amém? Use a internet em seu favor. Ainda que você seja como eu, um analfabete, está valendo, a gente consegue, viu? Se eu conseguir, você consegue também operar e fazer essa transmissão aí dos cultos, das nossas programações. Pastora Ana, one moment, please. Se fosse em espanhol, um rato. Só que esse R eu não consigo falar.
vamos falar o versículo. Vamos lá? 1, 2, 3. Mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem. Sejam fortes. 1 Coríntios 16. Isso. Agora eu peço que os pais, por favor, se coloquem de pé. Nós queremos dar um presente para vocês. Ok, aqueles pais que ainda não receberam, pode permanecer de pé, que nós vamos dar para todos, amém? Aleluia. Glória a Deus, que bênção, né? Lindo demais. Pai, meu herói. Vai ser guardado com muito carinho. Vou tomar muito café nessa caneca aí. Amém? Vamos dar a bênção? Tem mais um aviso? Gente, hoje tá intenso. A nossa irmã, Fran, ela e o seu marido vão fazer uma galinhada no próximo domingo. Eles adquiriram um apartamento novo e essa galinhada vai ajudá-los, ok? A fazer a mudança. Foi algo assim muito de Deus, eles vão contar o testemunho, mas vamos ajudar, amém? Deus abençoe. Aleluia. Vamos ficar de pé e receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje, sempre. Amém e amém. Deus abençoe, vão na paz, semana de bênção e vitória.